Pai, nós te louvamos por essa noite, somos gratos a Ti pela Tua palavra que já foi lida, pelos hinos e cânticos, louvores ao Teu nome, e rogamos que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesse momento. Ó Pai, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre os nossos corações. Desperta a alma sonolenta, ó Pai, para que possa entender que os dias são maus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar o ano, já que é a primeira mensagem minha, né? Semana passada o Davi que trouxe a mensagem, mas é uma mensagem que talvez a tua própria Bíblia já traz como título. Algumas Bíblias trazem como a parábola do rico louco ou o perigo da riqueza e algo parecido assim. E eu gostaria de falar a respeito disto, de como às vezes nós somos enganados achando que o dinheiro é a solução para os nossos problemas. Para isso eu vou ler o nome de algumas pessoas e depois eu vou fazer uma pergunta, eu acho que vocês todos vão responder de maneira correta. James J. Riordan, presidente do Caltrin Trust Company e uma das figuras financeiras mais proeminentes a cometer suicídio nos meses seguintes à quebra da Bolsa. Ele atirou em si mesmo em sua casa em novembro de 1929. Inicialmente acreditou-se que a causa foram as perdas no mercado, mas associados negaram, mencionando preocupações anteriores sobre o seu estado financeiro. Quer dizer, já vinha com problema financeiro, daí a queda da Bolsa trouxe pior ainda. C. Fred Stewart, obrigado. Um investidor imobiliário de Chicago que se asfixiou com gás em sua cozinha. Sua esposa culpou a quebra do mercado por seu desespero. John, aqui é um sobrenome, acho que é alemão ou suíço, Schwistzel, filho de um banqueiro do Kansas, que se matou com um tiro em um clube, com páginas financeiras de jornais encontradas próximas ao seu corpo. Wellington Light, um homem que deixou uma nota de suicídio dizendo que estava com apenas 4 centavos, pedindo que seu corpo fosse para a ciência e a sua alma para o secretário do Tesouro Andrew Mellon. José Livermore, um lendário especulador de Wall Street, conhecido como o Grande Urso. Ele foi um dos homens mais ricos do mundo em seu auge, mas teve altos e baixos financeiros extremos ao longo de sua vida e cometeu suicídio em 1940 em dificuldades financeiras e saúde. Ivar Kruger, presidente do maior monopólio mundial de fósforos da época, que cometeu suicídio em 32 em Paris após o colapso do seu império financeiro. Aí eu lembrei que podia acrescentar um fictício, que é a Carta vai saber o nome do noivo da Rose, do Titanic. Cal, no filme, fala que ele foi para os Estados Unidos e se matou com a quebra da Bolsa de Nova York. É fictício, mas é real. O que todos esses tiveram em comum? Tiraram a própria vida. E qual foi a causa? Perda financeira. Estima-se que houve um aumento de 28% de pessoas que se mataram ou que tiraram a própria vida por causa das perdas financeiras com a quebra da Bolsa de Nova York. Que essas quebras, a Bolsa de Nova York quebrou a finança dessas pessoas. Homens e mulheres, com certeza, tinham um Deus, o Deus do dinheiro. A Bíblia chama de Mamon. Esse é o termo bíblico de origem aramaica, que significa riqueza, dinheiro ou posses. Mas ela, na Escritura, ela personifica com uma entidade que representa a adoração a bens materiais. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6, versículo 24, nos chama a atenção a respeito disso, de quem é que nós estamos realmente servindo. Então ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aqui diz a original, Mamon. Timóteo também nos adverte quanto ao cuidado que devemos ter em relação ao dinheiro. Lá em 1 Timóteo 6,10, ele nos traz uma exortação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Ainda,
Tiago, ele é bem claro com qual é a consequência de se apoiar nas riquezas. Lá em Tiago 5, do versículo 1 ao versículo 4. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e a sua ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago falando daqueles que contrataram empregados e não pagaram os seus salários. É interessante que na Bíblia da NVI, esse versículo diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vocês reteram o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos com fraude, e eles estão clamando contra vocês, e o lamento chegou até o Senhor dos Exércitos. Eu estou trazendo essa mensagem no início do ano, porque eu creio que é comum, né, nós temos uma ilusão a respeito da segurança que o dinheiro traz. Eu estava lá curtindo meu Réveillon nos Irmãos Penteados com o Queco, dia 31, e quando deu 11h30, alguém falou assim: já saiu o resultado da Mega? Acho que uma enfermeira falou alguma coisa, aí o outro falou outra coisa, daí eu, curiosidade, deixa eu ver quem foi o ganhador. E não tinha saído, saiu só às 10 horas da manhã do dia seguinte, e o pessoal especulou a fraude em tudo isso. Eu fiquei pensando como que as pessoas são apegadas, né, ao dinheiro. A Mega da Virada, que estava premiando R$ 1 bilhão, e eu sei que já conversei com alguns irmãos a respeito disso. Não, eu só faço por diversão, porque vai que ganhamos, né? Mas você já imaginou o quão escravo você seria desse dinheiro? Você já imaginou o quanto esse dinheiro ia trazer mais tormento do que segurança? Você já imaginou que, como o Tiago fala, esse dinheiro estaria te afastando de Deus? E o próprio Senhor Jesus Cristo fala que você estaria servindo mais a Ele do que ao Senhor? Muitas vezes nós somos iludidos pensando que o dinheiro é a solução dos nossos problemas. Quando o Tiago nos fala, ele diz que o Timóteo nos fala, né? Não diz que o pecado é pecado ser rico, mas o amor, o apego ao dinheiro. Esse é a raiz dos males. E nós passamos a acreditar que o dinheiro vai trazer alguma segurança. Não vai. Eu comecei a pesquisar, eu lembrei de uma matéria de um homem, quem ganhou foi o filho, mas ele disse: desde que meu filho ganhou na Mega Sena, eu não tive mais liberdade. Eu sempre saio com 2 seguranças, aonde eu vou tem alguém comigo, armado, o carro é blindado, não posso sair para qualquer lugar, nem na padaria comprar pão eu posso mais. E eu comecei a especular a respeito de algumas pessoas, lembrando de alguns casos recentes, como, por exemplo, aconteceu em 24, né, o seu Antônio Lopes Siqueira, 70 anos. O homem ganhou 201 milhões na Mega Sena. Olha que delícia, né? Você já está pensando onde você estaria essa hora, né? Na igreja, miserável. Porque a pessoa fala: ai, se eu ganhasse eu estaria em Paris. Não, você teria que estar em igreja. Você vê como que a gente é pego, né? No nosso próprio engano. Mas o São Antônio, aos 70 anos, ele morreu 1 mês depois de ganhar o prêmio.
A morte dele chamou a atenção porque o primeiro dinheiro que ele gastou na Mega Sena foi para tratar os dentes, e ele teve ali um tipo de choque, né, por causa da anestesia, algum tipo de reação à anestesia, e ele nem gastou o dinheiro, porque o dentista que nem recebeu o dinheiro, né? 201 milhões ficou para trás e o seu Antônio perdeu a vida, né? E ele não foi o único. Nós podemos acrescentar o René Senna, esse eu lembro bem, em 2005 ganhou 51 milhões. 2005 são 20 anos atrás, então era muito dinheiro. Ainda é, né? 51 milhões ele ganhou. E foi morto, segundo as investigações, por sua esposa, que ele arrumou depois de ficar milionário. Detalhe, René Senna, ele não tinha as duas pernas, elas foram amputadas por causa da diabetes, e a esposa jura que casou com ele por amor. Ele perdeu as pernas antes de ficar rico, né? E a esposa, talvez tivesse visto ele antes de ficar rico, teria se apaixonado com certeza com ele. Foi presa, está pagando por causa disso. Não quero alongar, mas aqui em Hortolândia, recentemente também, né, um senhor chamado Jonas Lucas ganhou 47 milhões. Esse ainda foi um homem humilde, porque ele ajudou os amigos, comprou uma oficina para um estabelecimento para outro, e na sua humildade resolveu viver na mesma casa, no mesmo endereço. Mas um dos seus amigos, ou dois dos seus amigos, eles cresceram os olhos na fortuna e deram cabo à vida dele. Todos esses acontecimentos levou a mídia a trazer um nome chamado A Maldição da Mega Sena. Ou seja, você ganha e você morre. Você paga o preço com a própria vida por desejar uma fortuna. Por que eu estou dizendo tudo isso? A parábola que nós vemos e a sequência dela, a parábola do insensato, que foi lida essa noite, ela nos adverte do perigo que é confiar nas coisas, nos bens materiais e não em Deus. Talvez você pense, não, eu não jogo porque eu sei que isso aí é uma falcatrua e foi provado agora, né? Não é que foi provado, foi comprovado no sentido de que a gente percebe que existe alguma coisa por trás. Já foi dito algumas vezes isso, né? Mas parece que cada vez mais se mostra. Talvez você não joga, mas você tem a ilusão de ficar rico de alguma forma, que não é trabalhando, desenvolvendo os seus talentos no trabalho. E talvez o desejo da sua riqueza é ficar rico para nunca mais fazer nada. É lógico que uma pessoa que trabalha de maneira honesta, ela progride no trabalho, ela é recompensada. Às vezes a sua profissão lhe traz um bom ganho financeiro, mas o problema é quando a pessoa ela acha que o que ela tem, o que ela ganhou, lhe traz segurança, ou que ela fica ao ficar rico, ela terá felicidade. A parábola que o Senhor Jesus contou, e é interessante quando eu comecei a preparar a mensagem, estudar, no meu plano de leitura anual, estava lá um sonho de Faraó, das vacas gordas e magras, das espigas gordas e magras. E lá em Gênesis 41, e imediatamente eu fiz a ligação. Qual foi o conselho de José para Faraó? Olha, você vai ter anos de fartura, e eu fazendo as contas, ele pediu 20%, né? Olha, tudo que você colher nos anos de fartura, 20% você guarda para os anos de escassez. E ali o texto diz que a colheita foi superior a uma colheita normal. Então, os 20% que foi colhido era suficiente para passar um ano de escassez. Porque se você somar 20% em 7 anos, daria 140%, né? Em 5 anos, ele teria colhido o equivalente a uma colheita de um ano. Então, não seria o suficiente para passar os 7 anos. Mas a colheita foi tão grande que os 20% foi suficiente para eles terem, não apenas para o próprio Egito, mas também para
como nós vemos no texto, vender para a região, inclusive para os familiares de José. E o que me chamou a atenção foi justamente isso. José disse: olha, você teve uma boa colheita, mas não faça que nem. É lógico, José não falou isso porque não tinha sido contada a parábola ainda, né? Eu fiz essa analogia. Não fazer como o rico da parábola, que olha, agora eu estou tão tranquilo que não preciso trabalhar o resto da vida. Eu tenho dinheiro para muito tempo, eu posso comer, beber, dormir. E é o que a maioria das pessoas fazem quando pensam, imaginam ganhar uma bolada, né? Na Mega Sena aí, ou um outro prêmio, num outro jogo, que não por acaso tem o nome de jogos de azar, né? A gente foi no shopping fim de ano e devido ao valor que você consome no shopping, você está concorrendo a um carro de 130 mil, se eu não me engano. E eu falei, eu não ficaria com esse carro, não. 130 mil dá um IPVA de quanto? 5 mil e pouco, né? 4%? Onde eu tinha 5 mil no começo do ano para pagar o IPVA desse carro? Não tem condições. A gente tem que saber qual é a realidade. Talvez venderia, trocaria o meu para um mais novo, mas que desse condições de mantê-lo sem comprometer os outros, o orçamento da casa. O problema é que muitas vezes o crente ele fica iludido pensando que a riqueza desse mundo lhe traz a segurança. E por causa da busca pelo dinheiro, como nós vimos no caso aqui acima de alguns exemplos, mortes têm acontecido. Famílias são destruídas, famílias são divididas. Existe um ditado que diz que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Às vezes a pessoa está tão preocupada em ganhar dinheiro e, novamente, ganhar de maneira honesta, porém comprometendo todo o relacionamento familiar. E isso faz com que eles perdem a esposa, perdem os filhos, ele mesmo fica perdido nas próprias buscas pela riqueza. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos saber disso. Mas parece que nós somos hipnotizados com a ideia de que comigo será diferente. Eu saberei lidar com tudo isto. Mas será mesmo que vamos saber lidar? Eu não tenho dúvida que uma das primeiras atitudes da maioria que ganha, com exceção aquele rapaz de Hortolândia, mas a maioria se afastaria dos amigos, dos parentes, até alguns brincam, né? Parente que você nunca viu na vida aparece nessas horas. Muitos talvez se afastariam dos seus irmãos, dos seus pais. Por quê? Porque o dinheiro traz divisão. O bem material, ele traz a divisão. Como diz o texto de Timóteo, a raiz, o cerne de todo o mal está nesse vil metal. O rico fazendeiro, ele naturalmente trabalhou a terra. A parábola não condena o fato de ter feito o que todo agricultor faz no início de um ciclo, né? De plantio. Ele trabalhou a terra, ele arou a terra, ele preparou, ele calculou uma porcentagem de perda que geralmente tem, mas sempre viveu, como todo fazendeiro, agricultor, vive a expectativa de uma boa colheita. E no caso da parábola que o Senhor Jesus contou, a colheita foi muito boa. Colheu muito. Talvez a melhor colheita que ele já tenha colhido ou já tenha ouvido dizer que alguém já teve. Naturalmente, ele pensou em preparar melhor os seus celeiros, e no caso da parábola, o Senhor Jesus disse que ele construiu outros maiores. Onde está o problema dele? O problema está na frase: e direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e folgue. O problema está no fato de que eu não dependo mais de ninguém. Eu não dependo de Deus, eu não dependo de o ano que vem estar orando a Deus para que Deus abençoe o plantio e a colheita, porque eu já tenho o suficiente. Talvez poderia até pensar, é uma pessoa a menos com a qual Deus tem que se preocupar. Eu não vou estar batendo na porta de Deus todo dia, Senhor, abençoe, tu sabe que a finança está ruim. Porque se eu ficar rico, eu não vou precisar mais pedir para Deus.
É um a menos, né? Na verdade, por trás de tudo isso revela o nosso desejo de ser independentes de Deus, de não querer Deus controlando as nossas vidas. A Bíblia que eu estou usando, ela é um pouco criticada por alguns, porque ela é Bíblia conselheira, então tem alguns devocionais aqui e alguns são contrários. Tem um aqui, não vou entrar em detalhe, mas tem um aqui que é completamente fora dos padrões bíblicos, mas ela traz alguns conselhos interessantes. E como toda Bíblia de estudo, as observações não são inspiradas, são observações de homens. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Mas a respeito desse tema, a Bíblia ele traz a dificuldade das riquezas, é o título desse estudo que ele traz aqui numa das páginas. Ele diz assim: ao longo do Evangelho de Lucas, o dinheiro aparece em praticamente todos os capítulos como um rival do caminho de Jesus. Iniciando pela leitura feita por Jesus da profecia que fala a seu respeito, onde diz: o Senhor me escolheu para levar boas novas aos pobres. Até um lembrete aos discípulos que na noite em que fora preso e levado à cruz, por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu ensinei, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Então, o primeiro caso é Lucas 4, o segundo é Lucas 22. Duas frases de Jesus resumem a dificuldade que as riquezas representam para nós. Ai de vocês, agora que tem tudo. Lucas 6, 25. E como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Lucas 18, 24. Importante, então, reconhecermos que o amor ao dinheiro é um obstáculo muito sério para qualquer pessoa entrar no reino de Deus. Ele também atrapalha a felicidade. Até parece uma incoerência, né? Como assim o dinheiro vai atrapalhar a felicidade? Mas ele continua dizendo, ele também atrapalha a felicidade aqui na terra. Uma pessoa que uma que a pessoa era, ele atrapalha a felicidade na terra, né? A pessoa saudável, diz, era aquela capaz de amar e trabalhar. Mas a pessoa que busca enriquecer está perdendo a capacidade de amar. E se concentra muito no trabalho para ter lucro. Da mesma forma, como os meninos que jogam não pelo prazer do jogo, mas pelo prazer da vitória sobre o outro. Quem busca enriquecer vai se focando no dinheiro que quer ganhar, seja pagando salários baixos, seja emprestando a juros altos, tal qual uma criança que só pensa em si. Nesse caminho ficamos imaturos, sem desenvolver bons relacionamentos. Como vencer essa dificuldade? Pelos ensinamentos de Jesus. A atitude para com a riqueza é também uma questão especial de fé. Quanto mais confiamos na bondade de Deus demonstrada em Jesus, mais soltos estaremos das riquezas e, portanto, mais disponíveis para produzir bons frutos para o Senhor. Por outro lado, quanto menos confiarmos no cuidado amoroso do Pai, mais iremos nos precaver, segurar e acumular, e menos felizes seremos. Pelo lado da esperança, aprendemos que quanto mais esperamos a vinda de Jesus e o reino de Deus, menos cuidaremos dos negócios desse mundo, para nos dedicarmos mais ao reino dos céus, ao serviço ao próximo. Se, porém, não tivermos essa esperança, vamos nos focar totalmente em aproveitar ao máximo as coisas boas dessa vida, tal como foi a parábola do rico, ou outro que acumulou, no caso aqui a leitura que nós fizemos essa noite, né? Muitas riquezas e acabou morrendo logo depois. Por último, a salvação. É o amor de Deus que salva os pecadores, e é assim que podemos ser salvos da nossa ganância. Pessoas tidas como perdidas e desonestas, como o cobrador de impostos Zaqueu, de Lucas 19, têm mais facilidade para reconhecer que vivem de modo errado,
receber Jesus e valorizá-lo do que aqueles que esforçam para ser obedientes em tudo e assim já se julgam com algum mérito junto ao Pai. Quem recebe de graça poderá dar. Quem busca conquistar bênçãos com os seus esforços pode preferir ir ver seus sítios, seus carros, suas mansões e acabar não participando da festa da adoção, do banquete do amor. Resumindo, a sociedade humana ensina que o sucesso é enriquecer e sempre ganhar mais. Jesus, que era rico e se fez pobre por nós, nos ensina que querer enriquecer é um engano terrível. Para entrar no reino de Deus, o caminho é reconhecer a nossa vida errada, crer em Jesus e assim confiar no cuidado do Pai. Então estaremos mais livres de preocupações e poderemos ser generosos, trabalhar e repartir os nossos bens com os necessitados até Jesus voltar. Acredite em Jesus. É muito difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E se você reparou a leitura dessa noite, no versículo 33 e 34 de Lucas 12, o Senhor Jesus diz: vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês menos bolsas, que não desgastem, que não desgastem. Façam para vocês mesmo bolsa que não desgastem. Tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, ali estará o seu coração. E é interessante que quando o Senhor Jesus conta essa parábola, ele fala que a vida da pessoa não consiste na abundância da sua riqueza. Muitas vezes o crente confunde: eu estou sendo abençoado, olha quanto eu tenho. Às vezes não é bênção, não. Investir energias no acúmulo de bens materiais, depositar nele a confiança, é uma demonstração da inversão dos valores. Isso degrada a vida, desmancha relacionamentos, rompe, destrói casamentos, né? Prejudica os que vivem ao seu redor. Familiares deixam de receber e de dar atenção pessoal e o carinho que é necessário numa família, porque tão somente a pessoa está preocupada em acumular riqueza. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos nos preocupar com a vida, quanto ao que iremos comer, ele está dizendo: fique em casa de braço cruzado que vai vir comida no teu prato. Todos precisam trabalhar. Nós crescemos, estudamos, e quando você é criança, provavelmente você perguntou: eu estou estudando para quê? E os pais falam: para você poder ser alguém na vida, para que você possa ter uma profissão, ter um futuro melhor. Eu lembro que o que nós, crianças, adolescentes faziam, que era uma porta que se abria para o primeiro emprego, era o curso de datilografia. Mas nem todos aqui, a maioria sabe o que é curso de datilografia, né? Mas nem todos dessa geração sabem o que é uma máquina de escrever. Mas era o que nós fazíamos, para nos preparar para o futuro. Não é ficar de braço cruzado. Não, Jesus falou que a gente não precisa se preocupar com nada. Ele não está dizendo ou incentivando a preguiça. Jesus não está incentivando a indolência ou o descuidado. Nós precisamos levar em conta que preocupar-se é diferente de ocupar-se. Uma vez que a preocupação é uma forma de medo completamente inútil. A pessoa que está preocupada, ela está enchendo a mente com pensamentos que afastam de Deus. Ela faz previsões catastróficas. Não, mas semana que vem, o ano que vem, e se der um terremoto? E se vier a terceira guerra? A gente segue a Elizabeth, nós seguimos seguimos assim, assistimos um vídeo de um, vou chamar de irmão em Cristo, porque eu creio que ele é crente no Senhor Jesus Cristo, mas ele, não vou falar o nome dele, que está sendo gravado, mas ele põe tanto terror: olha, esse é o último ano para se preparar, porque vai vir dias piores, dias difíceis, e você vai ter que ter
um suporte. Ele fala até de criar bunkers, né, para poder sobreviver a tudo isso. E às vezes ele fala a respeito de confiar em Jesus, e agora parece que os últimos vídeos dele tem até feito oração, mas talvez alguém falou com ele a respeito disso. Mas esse pensamento preocupante com as previsões catastróficas afeta a saúde da pessoa, não apenas física, mas mentalmente. Impede que a pessoa pense com clareza no dia de hoje, encontrando soluções para os problemas. Eu perdi o emprego, o que eu vou fazer? Qual que é a primeira providência a ser feita? Arrumar um outro emprego. Eu estou ficando para trás no meu trabalho. Pessoas estão sendo promovidas porque estão sendo qualificadas, estão buscando qualificação. Qual que é a minha, qual deve ser o meu, então, a minha decisão, ou o que eu devo fazer? Que solução tem que dar? Me qualificar melhor. De maneira alguma, Jesus está falando que você não deve fazer isso. Mas quando a pessoa fica com a mente obscurecida com as preocupações, esses pensamentos dominam a sua mente e acaba sendo o substituto da meditação diária que ela tem que ter de Deus. Ou seja, ao invés de ela se preocupar ou ela dedicar tempo meditando na palavra de Deus, ela passa tempo meditando nas preocupações da vida. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos nos preocupar, porque o amor e o cuidado de Deus por nós nos traz muito mais segurança. O próprio Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele que nos sustenta dia a dia. Então Jesus fala, no versículo 32, né? Ele fala: não tenha medo, ó pequenino rebanho. Você acha que Jesus tinha as multidões? Mas quando ele falava, o rebanho era pequeno. A multidão acompanhava para o pão, para o peixe, o vinho, né, que foi transformado da água na festa. Mas o rebanho que seguia Jesus era pequeno. E Jesus fala: não tenha medo, pequenino rebanho. Essas palavras de Jesus demonstram a ternura de um pai para com seus filhos. O filho não ele não tem essa noção da preocupação que o pai está tendo em trazer provisão para a casa. Ele se sente seguro que o pai não vai deixar faltar o alimento dentro de casa. Deus, como nosso pai, nos assegura, nós que pertencemos a Ele, que a nossa preocupação deve ser com a posse, o acúmulo de riqueza, mas e não nas condições de uma vida abastada. Pelo contrário, mas devemos nos assegurar de que Deus está cuidando de nós. Jesus fala que nós devemos nos preocupar com coisas que não são corruptíveis. Não desperdiçar energia com aquilo que um frágil ser como a traça pode consumir. Né? Não se preocupem. A traça corrói a roupa. Eu tinha uma jaqueta que não era couro, venderam enganado, né? Me venderam me enganando, falando que era couro ecológico. É napa, aquilo puro, né? Nem sei se era napa. A Luciana que entende de couro sabe o que é, né? Eu não usava muito porque eu queria conservar, né? Mas é couro. E à medida que eu fui usando com cinto de segurança, em pouco tempo gastou tudo aqui. Fui raspando e fui tirando tudo. Joguei fora. Né? Se foi, né? Também fui todo. Não podia ser um couro custava tão pouco. Mas a moça disse que era ecológico, né? Eu acho que era couro de grilo. Só pode ser, né? Para durar tão pouco. Mas o Senhor Jesus falou: olha, um frágil ser como a traça corrói a roupa. O ladrão leva tudo. Aquilo que parece ser sólido, a garantia da sua segurança, é frágil. Em vez de acumular, Jesus encoraja a distribuir. Distribua, entrega, faça doações. Né?
Use o seu recurso em favor dos necessitados, não em seu próprio prazer. E o Senhor Jesus, ele faz o diagnóstico. Sabe por que as pessoas se preocupam com a riqueza e as pessoas se apegam à riqueza? Porque aonde está ali o seu tesouro, ali está o seu coração. E aqui a gente pode abrir o leque, né? Muitas vezes não é apenas os bens materiais, às vezes é uma pessoa. O nosso tesouro é aquela pessoa. E pessoas também podem perder a vida da noite para o dia. As nossas energias, as nossas preocupações, o nosso tempo deve sempre estar sendo investido naquilo que é importante para Deus e não para nós. Se o que valorizamos não é o que realmente importa para a vida plena, para um caminho abençoado por Deus, estaremos de maneira insensata pagando um preço exagerado por aquilo que não vale a pena, que não traz nenhum proveito verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo então fala: o reino de Deus é para aquele que realmente se importa. Desculpa, vou ler novamente. O reino de Deus, que é o que realmente importa, é recebido pela bondade do Pai e não pelos cuidados que nós muitas vezes queremos preocupar. Todo pai, toda mãe vai ter a preocupação de dar o melhor para o filho, mas às vezes o melhor para o filho não é aquilo que você acha. Ah, meu filho, os amiguinhos da escola têm tênis de marca. Eu não tenho condições de dar tênis de marca. Uma vez o Pedro Davi pediu um par de tênis de marca para mim. Eu entrei no shopping, vi o preço, um tênis valia o preço de 4 pneus do carro. Aí eu compro um tênis que vale 4 pneus, pneu careca, e eu sofro um acidente com um carro. Falei, vamos diminuir esse tênis aí? Vamos o equivalente a um pneu? Aí eles compreenderam, né? Que não era a questão do tênis, porque não vale tudo aquilo ali. Enfim, que nós possamos, se ainda não temos feito nesse início de ano, possamos confiar mais em Deus do que em nossas riquezas. Lembrando que a Bíblia nos diz que temos que, o Timóteo nos fala isso em Timóteo, 1 Timóteo 6,8, você tem que comer, tem que vestir, seja grato a Deus por isso. Nem todo dia você vai ter um banquete, nem todo dia vai ser uma ceia de Natal ou uma ceia de Ano Novo. Às vezes é arroz, feijão e ovo, ou às vezes só arroz e feijão, ou às vezes só o ovo. Né? Eu sei que você deve estar fazendo uma pergunta. Às vezes, quando a gente fala em riqueza, de dinheiro, de não se preocupar tanto com as coisas desse mundo, geralmente a pessoa, ela mentalmente, ela faz essa pergunta: mas você não sabe o que eu estou passando. E a verdade é que eu não sei mesmo. Mas tem um que sabe. Deus, nosso Pai. Ele sabe todas as coisas. Pouco eu poderia fazer por você se eu soubesse. Mas aquele que pode fazer tudo, ele sabe quando fazer. O que nós podemos fazer é orar, né? Tiago 5,16 diz que muito pode a oração do justo. Então nós oramos pelos irmãos que estão passando por necessidade. O que nós precisamos aprender é confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Todos nós lutamos para sobreviver. Eu não conheço um irmão aqui que vive uma vida abastada, despreocupada, no sentido de que amanhã eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Não, eu não preciso, eu tenho tanto dinheiro que se eu gastar o meu salário ainda tem tanto guardado. Não, todos os irmãos aqui trabalham, os que se aposentaram fizeram por merecer a aposentadoria, mas todos têm as preocupações, não dá para sair gastando, né? Não é o caso nosso, mas acendendo charuto com nota de $100, né? Porque eu acho que você não queimaria $100, eu acho que você também não fuma charuto, né? Mas não é o caso. Todos nós trabalhamos, lutamos para sobreviver. Tem um ditado que diz, né? Matamos um leão a cada dia. Mas lembre-se, Deus é o nosso Senhor. Ele sabe o que nós necessitamos. Talvez o que nos falta é fé para confiarmos nele. E isso vale em todos os casos, não apenas com relação a finanças, né? Para questões dos nossos relacionamentos, dos nossos convívios, questão de saúde, em todas as coisas
E para todos os casos, Deus tem solução. Não devemos buscar as coisas desse mundo. E eu espero que nós possamos caminhar na vida cristã confiando mais em Deus e menos nas coisas que possuímos ou desejamos possuir, porque isso é ilusório. Isso é coisa que não traz felicidade. Ela traz apenas uma falsa felicidade, uma falsa segurança. Como esse jovem rico aqui, ele sentiu, o jovem rico, também o jovem rico, né? Mas no caso aqui, o agricultor, o rico tolo, ele achou que tudo aquilo que ele havia colhido traria segurança por muitos anos. Ele não viveu mais uma noite, mais um dia. Ele não viveu, porque ele foi tirado a alma, tirado a vida. Que Deus possa nos abençoar, nós possamos aprender a confiar mais em Deus, menos em nós mesmos. Amém? Vamos ficar em pé. O Pedro está escolhendo o hino.